Esse vídeo especial de Halloween é um conteúdo patrocinado pela NET. Esses dias eu tava pensando nos vídeos que eu já lancei aqui no Entreplanos e reparei em um detalhe curioso. O canal tem quase 3 anos de existência, mas até hoje eu nunca fiz um episódio especial para celebrar o Halloween. Claro, eu já lancei vários vídeos sobre terror, mas nunca fiz um deles para sair no dia 31 de outubro. E foi por isso que eu fiquei empolgado quando o pessoal da NET me convidou para fazer um especial de Halloween em parceria com eles esse ano. Afinal de contas, eles têm o Now, um serviço de vídeo sob demanda que te dá acesso a centenas de filmes e séries para você ver quando quiser. E é óbvio que o catálogo de terror deles não decepciona. São dezenas de filmes do gênero, indo dos clássicos aos mais recentes lançamentos. Então o pessoal da NET me mostrou esse catálogo de terror do Now e disseram que eu podia falar sobre o que eu quisesse relacionado a esses filmes. Então beleza, eu fui lá conferir quais eram os longas. E foi aí que algo me chamou a atenção. Por mais que eles tenham todo tipo de filme de terror, tem um subgênero em especial que aparece em peso no Now: o terror sobrenatural. Ou seja, aquelas histórias sobre espíritos, demônios, bruxas, fantasmas e forças malignas invisíveis. Lá eu encontrei terrores sobrenaturais tanto de décadas atrás quanto dos últimos anos. E foi então que eu percebi como o terror sobrenatural tem uma longevidade impressionante. Sério, para pra pensar. Diversos subgêneros do terror tiveram suas épocas de ouro, seus períodos de enorme popularidade, para depois saírem de moda. Mas isso não aconteceu com o terror sobrenatural. Quer ver? Filmes de monstro dominaram a era clássica de Hollywood, mas hoje em dia são poucos os filmes de terror com criaturas aterrorizantes. Outro exemplo são os filmes de psicopata, que se tornaram um fenômeno na virada dos anos 70 para os anos 80, se mantiveram muito populares nos anos 90, para depois saírem de moda. Depois, nos anos 2000, tivemos a fase dos filmes de tortura, que conquistaram legiões de fãs após a estreia do primeiro Jogos Mortais. A série não só ganhou várias continuações, como inspirou outros estúdios a lançarem seus próprios filmes sobre pessoas presas em lugares obscuros e sendo brutalmente torturadas. Só que esse subgênero também acabou saindo de moda com a chegada dos anos 2010. E não tem como esquecer dos filmes de zumbi, que tiveram muita popularidade nos anos 60 e 70, explodiram de novo durante os anos 2000 e 2010 e recentemente começaram a ser deixados mais de lado. Então foram décadas e décadas com subgêneros do terror indo e vindo. Mas o mesmo não aconteceu com o terror sobrenatural. Por mais que o subgênero já existisse na era clássica de Hollywood, ele estourou mesmo foi com o clássico O Exorcista, que estreou em 1973 e se provou um enorme sucesso. E desde então, o terror sobrenatural nunca saiu de moda. O subgênero manteve seu prestígio facilmente durante os anos 80, com filmes como O Iluminado, e durante os anos 90, com sucessos como A Bruxa de Blair. Já nos anos 2000, ele lançou fenômenos como as séries Atividade Paranormal e O Grito. E na última década, o que não faltou foram franquias de terror sobrenatural ganhando rios de dinheiro, como Invocação do Mal, Sobrenatural e Ouija. Sem contar também que alguns dos filmes de terror mais elogiados pela crítica nos últimos anos são terrores sobrenaturais, como A Possessão de Verônica, Corrente do Mal e Hereditário. Já deu pra ver então que, de fato, o terror sobrenatural conseguiu se manter muito bem até os dias de hoje, ao contrário de outros tipos de terror que saíram de moda. Mas então, o que explica toda essa longevidade do horror sobrenatural? O que tem nessas histórias que faz o público continuar fascinado com elas, mesmo depois de décadas? Bom, existem diferentes fatores que precisam ser levados em conta. O primeiro deles é como o terror sobrenatural fala diretamente com a crença de vários espectadores. Quantas pessoas você conhece que acreditam pra valer na existência de vampiros, lobisomens ou zumbis? Provavelmente ninguém, certo? Agora, é muito provável que você conheça várias pessoas que acreditam de verdade na existência de espíritos, fantasmas ou demônios. Esses medos continuam tendo força com muitas pessoas porque eles estão fortemente enraizados em um dos alicerces da sociedade: a religião.
Afinal, foi a fé religiosa que por séculos nos ensinou a acreditar em seres e forças que existem além da vida e da morte. E o medo sempre desempenhou um papel central na religião. Basta lembrar, por exemplo, de como o cristianismo, que tanto moldou a cultura ocidental, sempre falou de demônios horrendos e transformou crenças pagãs como a bruxaria em verdadeiros horrores que todo cristão deveria temer. Ou seja, as crenças religiosas ajudaram a consolidar na nossa cultura o medo de forças sobrenaturais. E como as religiões nunca deixaram de ser importantes, esses medos também nunca foram embora. Outro fator que ajuda a explicar a longevidade do terror sobrenatural é o marketing, que frequentemente vende esses filmes como histórias genuínas. Quantas vezes você não viu uma campanha de marketing afirmar que tal filme de terror sobrenatural era baseado em eventos reais? Dezenas de vezes, certo? Essa estratégia continua sendo usada até hoje porque ela é eficiente. Como acabamos de ver, o terror sobrenatural mexe com a crença de vários espectadores. Então, se você tem milhões de pessoas propensas a acreditar que forças sobrenaturais existem, é claro que você vai prender a atenção delas, afirmando que seu novo terror sobrenatural é uma história verdadeira. É como se esses filmes estivessem falando pra gente: tá vendo? Você tava certo em ter medo dessas coisas. Elas realmente existem. E além de dialogar com as nossas crenças, esse estilo de marketing também apela para nossa curiosidade mórbida. Queremos ver esses filmes não apenas para saber como as forças sobrenaturais supostamente agem na vida real. A gente também quer ver quem na vida real foi possuído, quem morreu, quem teve sua vida arruinada. Para milhões de pessoas, essa curiosidade mórbida de casos reais é irresistível. Para elas, é muito tentador saber que tipo de mal essas forças sobrenaturais conseguem causar, desde que façamos isso na segurança da sala de cinema. Por isso, enquanto acreditarmos em forças sobrenaturais e tivermos essa curiosidade mórbida, os estúdios vão continuar lançando longas de terror sobrenatural e apresentando muitos deles como histórias reais. Já vimos então como os medos simbólicos e o marketing ajudaram a manter o terror sobrenatural vivo por tanto tempo. Mas é essencial também apontar outro quesito: a versatilidade desse subgênero. Por mais que outros tipos de terror sejam divertidos, é inegável que alguns deles acabam se tornando formulaicos ou até mesmo previsíveis com o passar do tempo. Depois de dezenas de filmes, você já sabe que o psicopata vai perseguir os jovens e matá-los um por um para no final ser derrotado por uma garota. Você já sabe que os personagens de um filme de zumbi vão brigar entre si e tentar sobreviver em meio a hordas de mortos-vivos. Você já sabe que um maluco vai aprisionar pessoas para torturá-las ou obrigá-las a se mutilarem. Calma, eu não tô dizendo que não existam filmes nesses subgêneros que não consigam fugir do clichê. Claro que existem. Mas o fato é que eles são a exceção em meio a vários filmes similares. E assim, esses subgêneros acabam se repetindo tanto que o público vai se cansando, o que explica por que eles saem de moda em certo ponto. Agora, o mesmo não pode ser dito do terror sobrenatural, porque ele consegue ter mais variedade. Aqui, a gente não tem sempre o mesmo tipo de ameaça. Pode ser uma criança assustadora, uma pessoa possuída, um fantasma ou demônio horrendo, ou até mesmo uma força invisível da qual não se pode escapar. E a forma como essas ameaças vão ser combatidas também acaba sendo bem variada. Com uma versatilidade dessas, fica mais fácil de manter o subgênero inventivo, evitando fórmulas repetitivas e fazendo com que essas histórias sejam surpreendentes mesmo depois de décadas. Então não é à toa que o terror sobrenatural se mantém vivo e forte até hoje. Ele consegue ser mais abrangente do que alguns dos outros subgêneros. Ele constantemente mexe com a nossa curiosidade sobre casos reais. E, acima de tudo, ele dialoga com alguns dos medos mais enraizados em nossa cultura. E todos esses são fatores que, provavelmente, não vão ir embora tão cedo. Então pode ter certeza que esses espíritos, demônios e forças do além vão continuar nos assombrando por muito tempo. Galera, muito obrigado por terem conferido o primeiro especial de Halloween do Entre Planos. Eu adoro refletir dessa forma sobre filmes de terror e eu espero que vocês tenham gostado de fazer isso comigo hoje. E eu sei que vocês, cinéfilos, vão comemorar esse Halloween vendo filmes de terror.
E não existe melhor maneira de fazer isso do que conferindo o catálogo de terror do Now da NET. Lá você vai encontrar a maioria dos filmes que eu citei no vídeo de hoje, indo desde o clássico O Exorcista até o recente e elogiadíssimo Hereditário. Junte esses longas às outras dezenas de filmes de terror do Now e você vai ter material de sobra para fazer a sua maratona de Halloween. E lembrando também que você pode conferir muito mais conteúdo no Now. Eles têm milhares de filmes e programas de TV, indo desde os clássicos até os mais recentes lançamentos do cinema. Tudo isso para você assistir na hora que você quiser. Então, se você quer se aprofundar no que o cinema tem de melhor a oferecer, não deixe de conferir o Now da NET. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entreplanos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.